Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença hoje do Maurício Adu Chuado. Muito nos alegra a sua presença no sexta.com.ciência, ou Sexta Consciência. Temos aqui o moderador de hoje, o Crisan Graça. E vamos dar início. Eu vou dar a palavra para o Crisan, que vai apresentar e conduzir os trabalhos junto ao Adu hoje. Boa tarde. Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Paula. Boa tarde ao Adu, que já se faz presente aí, os demais colegas que já estão no nosso evento. Hoje, o convite do Sexta Consciência, da quinta edição, esse evento está sendo realizado no dia 17/12/2021, dando continuidade a uma série de apresentações, de trabalhos de mestres e doutores orientados pelo saudoso professor Dr. José Aldemir de Oliveira. E neste evento, o professor Adu irá discutir as riquezas materiais e imateriais, relações cidade e campo, na Amazônia. Esse título é de sua pesquisa de mestrado, desenvolvido por Maurício Adu Chuad. E também ele participa do núcleo de pesquisa da Bacuri, na UFAM. Bom, falando nisso, o professor Maurício Adu Chuad, ele possui graduação em Ciência Econômica pela Universidade Federal do Amazonas, em 2009, tem mestrado em processos socioculturais na Amazônia, pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, o PPG Casa. Bolsista, com bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, a CAPES. Tem especialização e é vinculado também ao grupo de Núcleo de Estudos e Pesquisa das Cidades da Amazônia, NEPECAB. Ele também é estudante de Planejamento e Gestão do Território na Amazônia, como pesquisador, e tem curso de aperfeiçoamento em Educação do Campo, com ênfase em Educação de Jovens e Adultos, no Instituto Federal de Educação, Pesquisa e Extensão do Amazonas, o IFAM. E, atualmente, ele tem colaborado como professor credenciado no curso de licenciatura indígena em Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade do Amazonas. Diante do exposto, passo a palavra ao professor Maurício Adu Chuad, que vai expor a sua pesquisa, o seu desdobramento referente a essa pesquisa que foi desenvolvido junto ao seu orientador, o professor José Aldemir de Oliveira. Boa tarde, então, a todos. É uma alegria reencontrar o NEPECAB, algumas poucas pessoas que eu ainda conheço, porque eu andei meio ausente aí da própria UFAM, mas é sempre uma alegria reencontrar, em especial, então, esse grupo do NEPECAB, ao qual eu fiz parte, nesse momento onde eu fiz a minha dissertação, com o grande professor Aldemir. E aí, então, uma alegria. Na época que eu estava aí no grupo, as sextas.com eram sempre presenciais, então, primeira vez que eu vou participar de uma sexta.com online aqui, mas o desafio maior não é esse, o desafio maior é esse tempo que eu estive um pouco ausente das atividades do NEPECAB e da própria academia, Em verdade, eu estou há algum tempo um pouco mais me dedicando ao trabalho com as abelhinhas por aqui, até a colaboração com a licenciatura. Nesse último ano, a gente acabou não podendo muito fazer eu não podendo fazer nenhuma atividade,
Mas voltando, então, a questão é uma alegria estar aqui de volta no NEPECAB. Espero poder contribuir um pouquinho com as reflexões aí, né? Com toda essa limitação de ter um pouco me ausentado aí das atividades acadêmicas. Então, a conversa de hoje é em cima da pesquisa, do que a gente desenvolveu na pesquisa de mestrado, né? Até já aproveito para fazer uma correção, que lá na notícia se colocou como se fosse da geografia, mas aqui já se pontuou corretamente que, na verdade, é do PPGSCA, né, de Sociedade e Cultura na Amazônia, do qual o professor Aldemir também, então, era orientador, um dos fundadores do programa, né, um dos primeiros programas de pós-graduação da UFAM, e que o professor Aldemir, então, teve uma participação importante na formação do próprio programa, e onde, então, ele era um dos professores e orientadores lá. Eu começo pontuando um pouco isso, porque o programa de pós-graduação Sociedade e Cultura é um programa de pós-graduação interdisciplinar. Isso é uma questão importante dentro do próprio contexto da pesquisa, né, e das nossas conversas, né, com o professor Aldemir, porque ele foi criado inicialmente, o programa de pós-graduação, um pouco para preencher essa lacuna de que tinham poucos doutores em cada área, né, e aí ficou mais viável a criação de um programa interdisciplinar, né, ou multidisciplinar. Mas, à medida que a UFAM foi criando outros cursos disciplinares, o Sociedade e Cultura continuou com um papel importante, mas muitas vezes ele ficou meio escanteado por essa questão, né, porque muitos professores que estavam dentro do próprio programa acabavam usando o programa para fazer estudos que acabavam sendo estudos de uma disciplina só, né, orientavam dentro do seu, mais da sua alçada de conhecimento, do seu, e acabava tendo pouco aproveitando a questão da interdisciplinaridade. E na dissertação, no estudo que a gente fez em Itacoatiara, né, até por eu não ser da geografia também, a gente foi empurrado a fazer um trabalho interdisciplinar mesmo, né, também pelo meu histórico de trabalho com populações tradicionais, seja populações indígenas, ribeirinhas, né, a gente acabou indo atrás de fazer, de aproveitar essa oportunidade que é fazer um trabalho interdisciplinar. Tá? Então, aproveito então a colocar a iniciar por essa questão, né? Porque, como eu disse, foi muito profundo essa preocupação mas principalmente a busca de aproveitar essa oportunidade de fazer um trabalho interdisciplinar. Então, o título da dissertação, Riquezas Materiais e Imateriais, Relações Cidade e Campo na Amazônia, já vai remetendo a essas questões, né, essa pegada interdisciplinar, né? Eu, como uma pessoa que fez a graduação na economia, né, que tinha essa passagem, esse contato com a etnologia, com a antropologia, né? Eu também, não foi citado, mas eu fiz inclusive tinha feito, antes do mestrado, uma especialização em indigenismo, né? Que estava muito mais ligado à questão antropológica e etnológica. Então, pensar um pouco as sociedades amazônicas usando as ferramentas da economia, a economia que acabou se fechando muito no que a gente chamou na dissertação de economicismo, né, e muitas vezes fechada às questões da produção material, que é o principal objetivo da economia, mas aí dentro da geografia a gente tem vários elementos conceituais que ajudam, inclusive, a entender a economia das comunidades
indígenas, né? Dentro da geografia, dentro da etnologia, dentro da história também. Então, um trabalho que basicamente, assim, que principalmente passeou entre os conceitos da economia, da geografia, da etnologia e da história, né? E aí, então, a própria discussão da questão da riqueza no trabalho está permeado pelos conceitos dessas diferentes disciplinas, né? A gente não está pensando aqui riqueza, né, na acepção da economia, simplesmente, né, que seria basicamente a partir da capacidade da produção dos bens materiais, mas também das relações, então, das formas próprias de organizar a produção e das relações com o próprio espaço onde as pessoas vivem, né? E aí, então, só para já de antemão pontuar que da geografia, eu acho que o principal conceito que ajudou a gente a olhar essa realidade de Itacoatiara, mas que reflete um pouco a realidade de grande parte das cidades do Amazonas e das populações do Amazonas, é o conceito de espaço, né? O espaço como processo que vai sendo construído pelo uso, pelo contato das pessoas, né? Então, esse espaço a partir do pensamento da geografia, né? Da antropologia, então, toda essa questão de a gente conseguir visualizar as populações, né, com seus aspectos próprios, né? Às vezes a gente acaba passando, né? Na Amazônia assim, sempre tem um apelo muito grande para você ver a diversidade cultural dos povos, mas mesmo assim, às vezes a gente acaba, quando está dentro de uma disciplina, acaba passando despercebido essas peculiaridades, os aspectos culturais, sociais, as formas de ver o mundo que são completamente diferentes, né? Então, às vezes a gente acaba passando um pouco desapercebido, e aí a antropologia e a etnologia, né, ajuda a gente levar um pouco mais a sério, perceber um pouco mais, e aí, quando você junta esse conceito com o conceito de espaço, né, a gente consegue, eu acho que, perceber, entender muito mais o próprio poder explicativo desse conceito da geografia, né, do espaço. E aí, assim, a história entra um pouco para a gente ir entendendo os processos sociais, né? Ajuda a entender os processos sociais que as populações aí passaram e a própria construção desse espaço, né? Porque o espaço vai sendo construído ao longo do tempo, né? Ele é construído no agora, ele é ressignificado, mas ele tem muitos elementos cristalizados, né? Que são partes dessa história, ou que foram cristalizados ao longo do tempo. E aí, não só os elementos físicos, né, mas também os elementos simbólicos, a forma de você relacionar, né? Então, a história vai dar um pouco auxiliar a gente a entender um pouco melhor esses processos que levaram a gente a encontrar o espaço da forma que ele está hoje, né? E de entender também um pouco melhor porque ele se apresenta assim hoje. Bom, aí o projeto assim foi dentro do contexto maior, só para pontuar ainda, do estudo do NEPECAB, né? O NEPECAB acho que continua com essa pegada de estudar as cidades da Amazônia brasileira, né? E aí, então, de certa forma, a gente sempre teve muito articulado com todo sempre com projetos mais amplos, né? Normalmente no mesmo espaço estavam ocorrendo diversos estudos diferentes, então essa é um ponto bastante legal
né, foi bastante importante para mim, né, de poder conviver com outras pessoas que estavam trabalhando, inclusive, a questão da cidade de Itacoatiara, né? A gente escolheu, então, para fazer a pesquisa de campo, a cidade de Itacoatiara, né? Era uma cidade, então, que já estava dentro de outros estudos, né, que tinham uma importância nos estudos no NEPECAB, por ser uma cidade importante regionalmente, né, se estava trabalhando muitas questões das redes, então Itacoatiara é um nó importante nas redes das cidades do estado do Amazonas, né? Então a gente escolheu um pouco por causa disso também a cidade de Itacoatiara, e a cidade de Itacoatiara é uma cidade, dentro do contexto amazônico, uma cidade relativamente antiga, né? Ela remonta aí todo o processo colonial, então esses processos que vão se cristalizando, né? Esses elementos que vão se cristalizando no espaço, Itacoatiara passou por muitos momentos que deixaram marcas profundas aí, que a gente pode também, como eu disse, ajudar a entender um pouco todo o espaço da Amazônia. Bom, aí no primeiro capítulo todo, a gente vai fazer uma reflexão mais conceitual sobre a questão da riqueza, do espaço, né, da produção de riqueza e da produção do próprio espaço nas cidades amazônicas, né? Quando a gente fala de riqueza, muitas vezes, então, a gente logo vem à cabeça questões materiais, né? E muitas vezes questões da nossa perspectiva, né? Agora, para as populações amazônicas, o que representa, como é que é constituído, né, o que é importante para eles, né? Talvez eles não usem no dia a dia o conceito de riqueza, mas como é que a gente podia interpretar o que é a riqueza né, para essa população, né? E junto com isso a própria questão, né? Eu tinha pontuado aqui falar primeiro um pouco mais da própria construção do espaço, né? Como um processo, né? Então como a gente consegue entender o espaço como processo, né? Com intencionalidade, mas também como consequência das formas de ver o mundo, né? Como resultado, assim, me vem na cabeça um pouco que a construção do espaço, ela é quase como, de certa forma, um resultado também de uma espécie de subconsciente social, né? A gente constrói o espaço, as populações estão construindo o espaço com intencionalidades, mas também, de certa forma, como uma parte do subconsciente, que é muito do que foi cristalizado, então, do ponto de vista da forma de pensar, da forma de ver o mundo, né? E na Amazônia, assim, fica muito... Acho que é um local muito interessante para a gente perceber, então, como as formas de pensamento vão ajudar a moldar, ou vão ser um elemento muito forte em moldar o espaço, né? A gente tem... pode pensar a Amazônia pré-colonial, né? Os povos indígenas aí vivendo nas suas comunidades, nas suas aldeias, né? Com essas aldeias se constituindo, de certa forma, em centros, né? Tudo que se produzia, né? Você produzia muito pensando nas necessidades do local, né? Então, elas vão ter uma forma de organização do espaço, do ponto de vista da produção, pensando nas necessidades do local, né? Nas trocas e tudo também estão relacionados a isso, mas depois
o processo colonial se impôs como um processo muito duro, muito traumático, né? Onde essas comunidades, muitas dessas populações, a maioria dessas populações que foram alcançadas pelo processo colonial, perderam essa possibilidade de ter o seu espaço como centro, né, da organização. Tudo que se organizou, ou muito do que se organizou a partir daí, do ponto de vista, o que estava ligado com o sistema colonial foi se organizando no sentido de propiciar a exploração, o domínio, mas principalmente a exploração de recursos, né, que não se concretizavam, então, em riqueza para as populações locais. E as cidades, de certa forma, o embrião das cidades da Amazônia estão muito vinculados a esse momento a esse processo, né, esse momento da história da Amazônia, né? Você tem muitas cidades ou diversas cidades que nasceram a partir dos fortes. Então, o forte, acho que o símbolo maior do domínio, né, do domínio territorial de um povo, né, de uma sociedade que surge aí, né, e que impõe as suas necessidades, sua visão, mais do que tudo, a sua visão de mundo. Você tem as feitorias, né, que eram os entrepostos para você canalizar, então, os produtos da Amazônia para fora, né? Mais uma vez, então, não pensando nas populações locais, elas se organizavam de forma a organizar o fluxo de produtos da Amazônia para fora, e você tem os aldeamentos, né, que acabavam se colocando como uma forma de canalizar a própria força de trabalho, né, a própria população, transformar a população aí, né, em força de trabalho, né, às vezes não consciente, às vezes até talvez contra a consciência de algumas pessoas que participaram do processo, mas elas acabaram, esses aldeamentos, né, e aí não só os religiosos, mas principalmente em algum momento tiveram muito importância os aldeamentos religiosos, né? Itacoatiara, então, nasce, teoricamente, de um desses aldeamentos. Eles se colocaram nesse processo de você despir as populações das suas perspectivas próprias, da sua centralidade própria, né? E acabavam canalizando isso para essas populações para integrar o sistema colonial, né, como força de trabalho, e perdendo, então, toda essa centralidade da vida, da produção, né? Não que não existisse, e aí é uma das questões importantes, né? Continua havendo uma produção para as populações locais, mas isso praticamente some, inclusive, em termos de história, né? Se você for estudar a história da Amazônia, praticamente não se vai falar do que se produzia ou como era a vida das populações aí que estavam fora do processo colonial, né? Você vai, em termos, pelo menos de economia, você vai sempre falar das drogas do sertão, vai falar da borracha, vai falar desses ciclos, né, que se fala de ciclos de boom e estagnação, né? Mas é sempre nessa perspectiva de fora. Né? Como essas populações se organizavam economicamente para suprir suas necessidades, a gente acho que agora tem avançado bastante, diversos estudos, diversas perspectivas mais críticas, né? Mas ficou muito, no decorrer do tempo e da própria construção das cidades, isso foi muito esquecido, né? E aí a gente entender todas esses processos que vão se cristalizando, inclusive vão ajudando a gente a desatar talvez esses nós, né? Minha esperança, né? Desatar esses nós e como é que a gente pode ajudar as populações, né? E as próprias cidades a reconquistar sua centralidade, né? A gente pensa, principalmente as pequenas cidades, né? A gente pensa elas como muitas vezes como periferia, né? Mas a gente precisa ajudar
a elas ter minimamente essa centralidade, se a gente quer, eu acho, de fato, contribuir. E aí, nesse estudo, a gente foi também construindo uma compreensão sobre como essa sociedade não é, assim, a partir de todos esses estudos sobre cidade e campo no Amazonas, né? Aqui a gente estava estudando a cidade, mas a conexão das cidades com as áreas fora da cidade, né? E muitas vezes, a partir da geografia, se fala do rural e urbano, né? Ou se fala de cidade e campo. Só que, na prática, quando você vai estudar o espaço amazônico, você vai ter muita dificuldade se você quiser encaixar o espaço amazônico nesses conceitos, né? Principalmente as populações mais tradicionais, essas cidades mais tradicionais, né? E aí, então, um pouco também questionar, né, ver como é que essas populações se organizam, mas aí uma coisa acho que importante na pesquisa é perceber e reforçar essa questão de que conceitos como divisão rural e urbano você vai aplicar a circunstâncias muito particulares na Amazônia e sempre quando você teve uma interferência externa, né, ou de governo, ou né, de qualquer jeito, quando você teve interferência externa, porque as populações amazônicas não é essa forma de organizar o espaço, né, que a gente pode depois separar em rural e urbano, não é uma coisa que nasce das sociedades amazônicas, e grande parte das populações amazônicas continuam se organizando de uma forma que a gente não vai conseguir enquadrar nessas categorias, né, de espaço rural e urbano, né? As pessoas que moram na cidade, elas têm uma relação com o mundo de fora da cidade, né, que a gente chama, então, de interior, né, que é o termo que se usa. Você vai nos municípios, nas cidades, nas vilas da Amazônia, e o pessoal vai falar do interior, né? Eu moro na cidade, mas eu tenho uma relação com o interior. Essa relação é uma relação afetiva, é uma relação que produz o que a gente também chamava que a gente coloca como riquezas materiais, né? Que tem a questão cultural, questões sociais aí, mas também para a própria produção material, essa relação com fora da cidade é importante, né? Nas sociedades onde a gente pode ver bem separação de rural urbano, né, você vai ter uma população que mora fora da cidade, né, normalmente locais que passaram por um ordenamento territorial que fez das áreas propriedade, né, então você tem pessoas, você tem uma divisão de trabalho entre cidade e área fora da cidade, muito bem, ou bastante distinta, né? Mas são um contínuo, né? Uma coisa que forma um contínuo. O rural e o urbano são partes da mesma sociedade, né? Nas populações, nessas cidades, muitas das populações, né, ainda se organizam muito mais próximo do que talvez seriam as aldeias, né? Você tem um centro, o local onde você faz os encontros, né? Que hoje em dia é as cidades, mas que no passado foi as aldeias, onde você brinca, onde você se diverte, onde você se alimenta, onde você constrói as relações sociais, principalmente, mas você também tem o fora da aldeia, que é um espaço privilegiado para a produção de bens de consumo, mas não é só isso, né? Vai para além disso, vai para além dessa questão da produção de bens de consumo. Bom, não sei se está dando para se me faço entender de uma forma que contribua com as reflexões, mas é isso. E aí, então, no primeiro capítulo, a gente foi discutindo toda essa produção
da riqueza, a produção do espaço, né? Mas principalmente, então, pensando no espaço construído para garantir a vivência das pessoas, né? Então, como eu disse, o espaço, de acordo com a forma que você vai pensar, ou você vai enxergar o espaço, ele vai sendo moldado de forma diferente, né? Se a centralidade, se você pensa nas populações locais, né, com prioridade, né, nas pessoas como dado filosófico, né? Acho que o Milton Santos fala de a gente perceber as pessoas como um dado filosófico, né? A gente vai construir um jeito do espaço. Se você pensa o espaço, principalmente fora da cidade, como só um simples local onde você vai retirar matérias-primas, né? Vai fazer a exploração, você vai construir, você vai pensar e vai acabar construindo esse espaço de forma diferente. Então, na Amazônia, a gente viveu, acho que ao longo de toda essa história, desde da ocupação europeia, né, da Amazônia, de conflitos, né? Ora, o sistema colonial avançava com essa perspectiva que tira toda a centralidade do local, ora as populações que continuaram resistindo aí, conseguiam retomar um pouco mais os espaços, e as cidades da Amazônia, principalmente essas médias, as cidades ribeirinhas, né, da Amazônia, são um pouco o resultado desse processo histórico, né, e que ora anulava praticamente, ou praticamente obscurecia, né, as pessoas, a necessidade do local, né, não fechava os olhos para isso, ou se impunha contra isso, até ou se punha como empecilho a criação da satisfação das pessoas do local, ora elas foram sendo reapropriadas, né, e hoje elas são o local onde está a maior parte da população do estado, né, onde as pessoas vão tentando reconstruir, ou vão construindo, não é reconstrução, mas é construção de um novo a cada momento, né, construindo as suas vivências aí, né, ainda sempre, às vezes, contaminados com essa ideia de que você tem que sua importância é produzir para fora, né? E aí, às vezes, a gente vê que as cidades são, e a própria ação dos governos está muito mais voltada à questão de incentivar a produção para fora, né? Eu acho que a gente até passa por um momento de mais volta para o olhar interno, mas eu lembro que até muito recentemente, quando você pensava um programa de governo que tratava da questão da economia, sempre o bom é quando você conseguia exportar, né? O bom é quando você chega na Europa, nos Estados Unidos, né? E não quando você chega, atinge as populações locais. Então, toda essa forma de pensamento que está cristalizada, né? De ver o espaço que tá aí cristalizado, vão moldar também a própria construção desse espaço. E o próprio olhar sobre o que seria a riqueza, né? O que seria o bem-estar da população. Tá? Então, uma das questões que se coloca, então, seria isso. O que seria pensar a economia a partir da centralidade local, né? E o que é pensar a economia, qual é o resultado do pensar a economia a partir da centralidade local, qual é o resultado de pensar a economia a partir de outros locais, né? Quando o local perde sua importância, né? Sua centralidade. E aí, nessa reflexão, né, a gente vai tentando
pensar sobre alguns conceitos, né? E o próprio conceito de economia, a gente, né? Porque a economia basicamente é o processo de produção, né? Da base material para a vida. Agora, quando você pensa a economia, para quem vive numa cidade grande, que você fala em economia, normalmente você vai praticamente assim, é mercado, é compras, é venda, é compra, venda, é mercadoria, né? Agora, para quem vive nessas cidades, a economia é um pouco mais, ou é muito mais do que o mercado, né? Se a gente acaba sendo obrigado a voltar a esse conceito ou a repensar, né? Ou a pensar, voltar ao conceito original de economia, então, que é o estudo sobre os processos de produção, né? Que constituem a base material, né? O que eu quero falar? O que isso ajudou a gente a perceber, né? Que é justamente essas conexões com o interior, elas vão ter uma importância muito grande na sobrevivência. E vão fazer a gente até começar a criticar, ou pelo menos chama a atenção para alguns dados que precisam ser relativizados, né? Na época a gente fez um levantamento um pouco a partir dos dados do IBGE, né? E aí você cruza isso com o que seria a condição de pobreza extrema, né? De miséria, e você, se olhar só esses dados, né, vai chegar à conclusão que metade da população de Itacoatiara, metade da população das pequenas cidades da Amazônia é constituída por miserável, ou como o IPEA chama, eu acho que de indigentes, né? Então, metade das pessoas seriam consideradas indigentes. Mas por quê? Porque a gente está pensando, então, a economia basicamente como mercado, né? Como se a única forma de adquirir bens fosse via mercado, e aí para adquirir via mercado é renda monetária. Essas populações, às vezes, nem estão preocupadas tanto, né? Não que não seja importante, porque elas estão inseridas num sistema que tem o mercado como um elemento importante, mas muitas vezes elas nem buscam prioritariamente o mercado, né? Por exemplo, para a segurança alimentar, uma pessoa da família ter um sítio, ou ter um conhecido que tem um sítio, às vezes representa muito mais do que o próprio emprego do ponto de vista da segurança alimentar, né? Mesmo porque os empregos nesses lugares são muito precários, né? Ora você tem trabalho, ora você não tem trabalho. Agora, o contato com o interior, né? Nas horas mais difíceis, né? Nas horas que você não consegue a renda monetária, é de lá que você vai suprir as necessidades, né? Então, a gente um pouco faz essa reflexão, né, sobre o próprio entendimento da economia e de pensar a economia para além dos circuitos de mercado, para além da geração de renda, né? Não quer dizer que a gente tenha uma posição de que não se deve pensar na geração de renda, né, para as populações. Não, acho que é um elemento que se faz importante, né, nesse contexto que as relações se dão pelo mercado, as relações econômicas, as próprias relações sociais se dão muito através dos circuitos de mercados, mas não é só isso, principalmente na forma de organização das populações amazônicas, a economia não se resume a isso, né? E aí, nessa perspectiva, quando você está pensando a centralidade local, né? Se você pensa as cidades sem pensar na centralidade local, sem pensar na importância das pessoas do local, aí o mercado é um indicador talvez único, exclusivo e ótimo, né? Mas quando a gente pensa nas populações locais dessas cidades, não, tem uma série de outras estratégias que essas populações adotam que a gente acha que tem que prestar atenção, né?
para aproveitar essas oportunidades. E aí, então, por isso a gente parte da pesquisa foi feita em torno de mapear essas redes de produção, né, de apropriação, e aí um conceito importante é o conceito de apropriação. Eu acho que um conceito importante aqui para a gente entender esses contextos, né? Porque quando a gente pensa a economia, se a gente pensa só na produção, né, muitas vezes a gente acaba pensando a economia como produção, como a gente vai produzir melhor, como melhorar a eficiência da produção. Muitas vezes a gente ajuda a aumentar a produção, mas empobrece a população, se a gente não tem essa sensibilidade para olhar aí as pessoas do local, e principalmente a questão da apropriação, né? Não é o mais importante do ponto de vista, quando a gente olha os locais, do ponto de vista da centralidade aí local das pessoas como algo importante, mais importante do que a produção é a apropriação. Quer dizer, como é que você se apossa do que é produzido? Como é que você se apossa do valor de uso? Né? E aí, dos bens materiais, mas também dos espaços, né? Uma população, assim, a economia, do ponto de vista do mercado, muitas vezes pode ir muito bem e a população está indo muito mal. E o contrário também pode acontecer, né? As pessoas não podem estar acessando muito pouco os recursos do mercado, mas elas têm estratégias que conseguem suprir as necessidades materiais, né? E aqui estou falando só das necessidades materiais. Quando a gente alarga para as necessidades imateriais, né, sociais, culturais, ainda vai mais longe, né? Então, pensar a questão da apropriação é uma questão importantíssima, né? Às vezes a gente, inclusive, com muito boas intenções, às vezes se vai incentivando as próprias formas de apropriação pela propriedade como propriedade privada, e a gente não consegue se dar conta que as populações, às vezes, é mais eficiente para muitos espaços a apropriação coletiva, né? Numa cidade, se você tem uma área de acesso público, né, uma praça, um jardim, ela representa, pode não representar um fluxo monetário, pode não representar nada do ponto de vista do mercado, mas do ponto de vista da população, isso é importante, né? Na dissertação a gente pensa também nos igarapés, né? Eu lembro lembrando de novo do professor Aldemir, o professor Aldemir sempre falava da saudade que ele tinha dos igarapés de Manaus, né? Porque quando ele chegou, ele ainda tinha alguns igarapés para tomar banho. Era parte da riqueza da população, mas como a gente não vê essas coisas simples da vida como parte importante, né, para a própria riqueza material da gente, a gente não vê, às vezes não consegue perceber o que não passou pelo mercado, né? A gente deixa se acabar esses espaços públicos, e aí eles vão se transformar não em riqueza, mas em miséria mesmo, né? Você pega os igarapés de Manaus e olha os igarapés de Manaus, a gente pensa, a primeira coisa que pensa é a miséria da nossa sociedade. A miséria da nossa sociedade, que não consegue se lidar com lixo, não consegue se lidar com esgoto, mas principalmente não consegue se apropriar mais daqueles espaços como lugar de diversão, né? Aí você tem que pagar para alguma coisa fora, e aí aparece na economia, mas aquilo que a gente perdeu, que estava ali aquele espaço que a gente perdeu como área que a gente podia se apropriar coletivamente, usar coletivamente, aquilo acaba sendo negligenciado, né? Então, um pouco a gente vai discutindo nesse sentido, né? Como a gente pensar todo esse espaço da cidade como o lugar de uso que as pessoas possam se apropriar, né? Dele, né? Usar, e aí a questão da própria riqueza
sair um pouco da ideia de acumulação de bens ou de dinheiro, de coisas que é muito fácil, né? Quem está vivendo de alguma forma ligado à economia de mercado acaba pensando disso, mas pensar a economia muito como um conceito, a riqueza como um conceito dialético, né? Que tem como limitantes não só a questão da renda monetária, mas a questão da possibilidade de apropriação das coisas, dos objetos, né? Então, um pouco a reflexão que a gente fazia um pouco nessa perspectiva. Bom, aí, depois que a gente fez essa reflexão sobre a questão material, então vem a gente entrou um pouco na questão também imaterial, né? Os igarapés que a gente falou, tem acho que até dá para usar, né? Que tem uma questão material, de poder tomar banho, de ter água, de ter isso, mas tem a paisagem, né? Você vai por Manaus e você percebe aquela ideia de perceber como miséria quando você olha os igarapés, é também, mas não é tanto a questão material, mas é questão imaterial, né? Questão paisagística, questão cultural, questão de ego também, né? De se sentir bem, de se sentir, né? O morador de Manaus, quando passa no Igarapé, não é que o Igarapé tira a riqueza dele, mas tira o sentimento de bem-estar dele, né? Então tá muito mais não é que tira a riqueza material, tira a riqueza espiritual, vamos dizer, muito mais do que a riqueza material. Então pensar toda essa questão dos espaços, né, das paisagens, né, da apropriação dos espaços, das paisagens, dos locais, não só do ponto de vista da questão material, mas também da questão simbólica, né, da questão espiritual, das questões que vão para além da questão material, né, que então a gente chamou aqui de riquezas imateriais, né. Bom, já no final do capítulo 1, a gente vai discutir um pouco mais essa questão da separação, né, da cidade, né, que eu já falei um pouco no início, da própria pensar a cidade a partir dos conceitos de rural, urbano, cidade, campo, né, as limitações que isso tem para as populações amazônicas, como eu disse lá no começo, que esses conceitos simplesmente não se apliquem a nenhuma parte da Amazônia ou não ajudem a gente a entender a realidade amazônica, mas eles não traduzem as relações de muitas das populações amazônicas com as áreas fora da cidade, né? Bom, eu acho que, por linhas bem gerais, era um pouco isso. Eu acho que era mais ou menos o tempo também, né, que tinha sido previsto. Assim, só colocar um pouco... Eu debati mais um pouco sobre essas reflexões teóricas do primeiro capítulo, né? Depois a dissertação vai fazer um pouco a caracterização desse processo histórico, né, da cidade de Itacoatiara. A gente estudou principalmente um bairro, né? A pesquisa de campo foi num bairro, o bairro do Jauari, então, que vão ilustrar um pouco todas essas questões, né? Bom, suscitar e criar e ajudar a entender novas questões, mas principalmente vão também acabar ilustrando essas questões que estão discutidas aí no capítulo 1. E eu acho que
basicamente, assim, acho que vai ter um tempo para a gente dialogar também, né? Espero que, tenha, que não tenha Sim, sido, como eu disse, eu estou meio enferrujado, né? Tive que pegar um pouco o material, mas dentro do turbilhão que é a vida da gente, às vezes a gente não consegue tanto tempo quanto gostaria para preparar, mas espero assim que tenha sido interessante aí para a maioria. Muito bem, professor Adu. É muito, assim, instigante a pesquisa, né? Como que ela foi trabalhada, como que ela foi pensada. E eu, antes de estar nesse momento aqui com vocês, participando desse diálogo, também tive a curiosidade de estudar um pouco, né? Ler um pouco a sua dissertação. E ela me chamou a atenção esses trechos, né? De como que vocês trabalharam os conceitos, como que vocês foram dialogando. Haja visto que a sua área, dentro da área econômica, né? Depois segue outras especializações, antropológica, indígena, e tudo isso vai articulando dentro de um contexto interessante, né? De perceber esse lugar que às vezes ele é expulso, vamos dizer assim, de uma forma mais vulgar, né? Expulso e penetrando outras relações que vão se estabelecendo dentro desse contexto que você, com o professor Aldemir, dialogam muito bem. Diante disso, eu gostaria de abrir, né, para o diálogo com os participantes e depois eu tenho algumas outras considerações a fazer e aí nós vamos trocando esse diálogo. Algum colega presente que possa perguntar diretamente para o professor ou fazer algumas considerações, né? Nós temos aí aberto a essas condições aí que eu já estou passando a bola para vocês. Professora Paula, Fernando, posso falar um Moisés. pouco. Enquanto o pessoal se prepara, Isso. parabenizar o Adu, Maurício Adu, tudo bem, Maurício Adu? Parabenizar, acho que a fala foi muito boa, foi uma boa reflexão sobre as questões que dizem respeito a esse diálogo interdisciplinar que você faz, né? Eu também sou economista e acho que gostei dessa possibilidade de ter uma visão da economia para além do que ela aparenta ser, né? Acho que é essa possibilidade, né? Não só na noção de riqueza que envolve aí esse debate para além da propriedade privada, e, portanto, da apropriação, né? Foi um debate importante que você fez. Claro que fundamentado aí com os autores, né? Que a gente imagina ter os autores aí por trás. Mas uma outra coisa que eu achei importante, que eu achei que seria merecedor de mais falas, né? Dessa discussão aí sobre materialidade e imaterialidade, porque, para mim, toda materialidade tem a sua imaterialidade, né? Tem aspectos imateriais, estão... na verdade, eu considero um par dialético, na verdade, né? A paisagem só existe porque existe uma materialidade por trás dela também, não é só o que a gente pode imaginar do que esteja diante de nós, né? Mas, assim, a vontade que eu fiquei, na verdade, além de a gente abrir o debate para conversas maiores sobre esses pontos, né? Eu achei interessante você falar de populações de fora e populações locais de dentro, né? E, nesse sentido, a gente sabe que você fez trabalho de campo e você foi mais para a linha teórica, mas se você
um momento aí puder falar um pouco dessas memórias aí desse campo, nesse bairro de Itacoatiara, seria também rico para a gente contar um pouco desse campo, como é que se deu, como é que aconteceu, enfim, vai ser importante. Mas eu vou deixar o pessoal falar, a gente pode fazer uma rodada de 3, se for assim possível, o que é que vocês acham? Hein, Crisan? Isso, professora. Acho que segue as mesmas características das outras sessões, né? Pensar a economia para além da produção, né? Pensar o consumo também, pensar, enfim, outras coisas como as próprias relações, né? Enfim. Parece que o Fernando quer falar. Pedir só um segundinho, que eu acho que eu deixei, na hora que eu mudei de local, deixei minha caneta ali. Aí vai facilitar um pouquinho. Vai pegar, a gente espera. Só um segundinho. Aí, Fernando. Oi, Crisão. Eu acho que o pessoal não só fizeram dar uma passagem por aqui e foram embora, né? Estamos rezando até agora. Tigresa VIP, ó. Estamos gravando, sabe? Adu, acho que a professora acabou de falar, inclusive, né, sobre tido um foco na questão teórica e então ela relembra, né, a questão das experiências, né, do campo. Eu queria perguntar mais no sentido do campo conceitual teórico mesmo, assim, que você utilizou para realizar a construção da pesquisa, né? Acho que a gente, pelo menos na minha cabeça, né, assim, a forma de a gente teorizar sobre a realidade amazônica, por exemplo, essa relação cidade-campo, essa riqueza materiais, etc., recai muito, sobretudo na Amazônia, né, uma ideia da gente não ir com conceitos fechados já, né? De que, ainda mais numa visão dialética, né, histórica dialética, assim, apreendeu que esse objeto, esses processos, esses fenômenos, né, tem a nos dar. Né? Então, gostaria de saber, assim, nesse sentido, quais foram mais as linhas teóricas, o campo conceitual teórico, enfim, que lhe deu esse aporte, né, dessa, ao meu ver, dessa compreensão muito rica, né, da nossa realidade, assim. Então, é mais por aí. Muito bem, Fernando. Professor Adu, tem mais uma para fechar. Mais uma questão aqui no chat, no superchat. É da Catarina Gomes França. Ela pergunta: quais foram as diferenças nas relações imateriais da cidade para o campo que o senhor pode perceber na cidade de Itacoatiara ao bairro Itaguajari? Acho que é isso, o bairro. Itaguajari, isso. E aí nós fechamos aí a primeira intervenção de dois questionamentos e essa pergunta mais objetiva. E aí eu passo a palavra ao professor Adu. Bom, começar então com a professora Paula, né, sobre o campo, um pouco essa curiosidade. Eu não peguei bem as duas perguntas, porque foram principalmente dois questionamentos, né? Um pouco essa questão do campo, né? E talvez quando eu respondo essa questão do campo, já respondo a última questão das diferenças da cidade e campo, mas embora a gente discute as relações cidade e campo, a pesquisa foi feita na cidade, né? A gente, talvez se a gente fosse
pegar e separar só as entrevistas, as conversas que a gente teve com as pessoas e apresentar só essas conversas, muita gente ia achar que a gente fez uma pesquisa fora da cidade, né? No interior propriamente. Mas não, a pesquisa nossa foi na cidade, né? A própria linha do NEPECAB é basicamente estudo prioritário das cidades. Só que é uma cidade, uma população que se relaciona com o campo, né? Que tem sua vivência, né? Suas estratégias econômicas, sociais, né? Suas estratégias muito ligadas aos espaços fora da cidade, né? A cidade é o local de partida, né? De saída para ir para o trabalho, mas ela é o local de chegada também dos encontros, né? Então, primeiro, não é um trabalho que a gente fez que separou rural e campo, que a gente estudou duas populações que estão separadas e articuladas, né, que caracterizaria, inclusive, as próprias relações cidade-campo ou rural-urbano, né? A gente... Ou duas partes da população, não seriam duas populações, duas partes da população, talvez seria até mais fácil. Mas aqui não, aqui a gente tem as pessoas vivendo na cidade, mas se relacionando com a área fora da cidade, com o campo, né? A gente não fez nenhuma entrevista com pessoas que não moram na cidade, né? Só que quando a gente entrevistou as pessoas nesse bairro, e aí a gente, já explicando um pouco sobre a própria metodologia da pesquisa, né, a gente fez algumas entrevistas com questionário fechado, né, foram 120 e poucas entrevistas, e aí tentou usar até uma estratégia um pouco de amostra, né? Não era o propósito principal, mas de a gente ter, inclusive, algum dado estatístico sobre a população com alguma validade do ponto de vista estatístico, né? Para a população do Javari, a gente vai ver que a maioria da população, mais de 50% da população, tem uma relação, inclusive, do ponto de vista da produção da produção de modo geral, né, em especial da produção de alimentos, mas da própria questão da geração de renda, eventualmente, né, tem uma relação econômica efetivamente com o interior, né, mas são partes da cidade, né. Mesmo em Manaus você vai, nas cidades grandes, certamente você vai encontrar uma relação bem menor, pelo menos um percentual muito menor da população que tem essa relação com o fora da cidade, mas certamente ainda vai encontrar em algumas regiões da cidade algumas pessoas que têm essa relação fora da cidade. Mesmo em cidades pequenas, né, se você for buscar outras cidades, pode ser que eventualmente você ache cidades que tenham uma população bem pequena que tem essa relação econômica fora da cidade. Mesmo na Amazônia, né? Fora da Amazônia, eu acho que vai ser muito mais comum, onde você tem a estrutura rural, a estrutura fora da cidade, a estrutura agrária diferente, a gente certamente vai encontrar uma relação menor. Eu acho que talvez faz parte desse momento que a gente vive, até pela facilidade de comunicação, de transporte, né? Que a gente ampliou a relação de pessoas, essa relação, né? A moradia ficou na cidade, mas o local de trabalho está fora da cidade, né? Em diferentes contextos, mas de modo geral, mas assim, na cidade de Itacoatiara, né, a gente viu que a grande parte da população tem essa relação, e é uma relação que certamente é diferente, por exemplo, das cidades dormitórios, né? Na geografia, acho que se fala às vezes das cidades dormitórios, que são pessoas que só dormem na cidade, mas que trabalham, exercem a função econômica fora.
Bom, eu não vou me aprofundar muito, porque também não era não são questões que eu domino tanto, mas chamar atenção então para isso, que esse estudo foi feito na cidade, tá? Não dá para a gente separar, não são duas coisas diferentes. É uma população que vive na cidade, mas que tem relações muito fortes com o fora da cidade, né? Com o interior, então, como a gente chama na dissertação. E aí a gente fez essa parte um pouco de questionários fechados, mas fez também uma parte que foi um pouco mais próximo do que a pesquisa etnográfica, né? Foi lá conversar com as pessoas, né? Fez uma entrevista semi-estruturada, né? Semi-estruturada, quer dizer, não era com questões fechadinhas, mas que a gente tinha um norte, né? E aí, nesse norte, e esse norte basicamente para a gente ficar dentro dessa questão das relações com fora da cidade. E aí foi, então, conversando com as pessoas e pensando elementos aí, né, a partir dessas conversas e também da observação, né, de andar um pouco pelo bairro, de ver, de tentar descobrir para onde as pessoas estão indo, da onde elas estão voltando, para onde elas vão e qual é o propósito do ir e vir delas, né? Então, um pouco mais essa pesquisa mais próxima digamos assim, da etnografia, né? Dos métodos da etnografia ou da antropologia, né? De estar aí junto, ver, né? De participar um pouco de todo esse vai e vem também. Tá? Pois é, sobre a questão dos conceitos, né, do campo conceitual, eu acho que a gente fala então de não estar, né, o Fernando perguntava um pouco dessa questão, né, na Amazônia sempre se fala então de que a gente não pode ter os conceitos muito fechado, está um pouco mais aberto. Eu acho que talvez não seja nem exatamente esse o ponto. Eu acho que a discussão conceitual é muito importante, né? Muito importante você se apropriar dos conceitos, mas é importante que você faça a apropriação, não o uso simplesmente dos conceitos. E na hora que você faz a apropriação, para fazer isso, você tem que, de certa forma, reconstruir, né? Ele vai ter sempre você vai estar de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente, ligado a um grupo, a uma corrente, né, de conceitual, mas é importante que a gente consiga se apropriar de alguma forma do conceito, né? Nessa apropriação, a gente vai acabar mudando, vai acabar pensando ele, às vezes, de uma forma diferente, que não foi pensado inicialmente. Mas, então, não só para a Amazônia, para cada lugar, eu acho que você vai aplicar um conceito, você tem que um pouco se apropriar dele, né? Muitos dos conceitos, acho que na etnologia se faz bastante também essa questão de você cria, às vezes, também modelos, né? Por exemplo, o rural e urbano. Você tem o que você pensaria que é o ideal, um local, né? Um local que seria o exemplo da separação rural-urbana. Outro local, talvez não vai servir de exemplo, mas não quer dizer que o conceito de rural-urbano não te ajude a compreender aquele espaço. Né? Talvez o conceito não se aplique, mas só o fato de você se conhecer e se apropriar desse conceito, você vai conseguir perceber, no mínimo perceber que não se aplica ali. Né? Porque, às vezes, o que ocorre, né, quando a gente, no caso da Amazônia, a gente vem com conceitos muito prontos, né? A própria tradição acadêmica não é uma tradição que nasce no Amazonas, que não nasce, mas ela nasce em vários lugares do mundo, em contextos sociais, culturais diferentes, a forma de ver o mundo e tudo, né? E os conceitos são criados para a gente entender melhor as realidades, mas nem sempre eles ajudam se a gente pega eles como
um dogma como algo que não possa ser mudado, ou que tem que caber dentro, a realidade tem que caber dentro do conceito, né? Então, quando a gente fala de não ter os conceitos fechados na Amazônia, na verdade, acho que não é, como eu disse, não é exatamente isso. Não é que a gente não deva ter muito claros os conceitos, ou não usar eles porque eles foram criados fora do contexto amazônico. Não, eles têm uma capacidade explicativa, para uma realidade tal, mas ele talvez tenha uma capacidade reflexiva para a nossa realidade, né? Não é qualquer conceito que você vai te dar essa capacidade, essa possibilidade reflexiva, mas muitos conceitos. Então, o próprio conceito rural-urbano, né? Por mais que a gente não aplique ele, diga que ele não se aplique exatamente à realidade amazônica, ele tem uma possibilidade muito grande de nos ajudar. Eu, até pela memória meio fraca que às vezes eu tenho, eu não costumo ir citando muitos autores, né? Mas eu acho que talvez eu sou um pouco radical demais nessa questão da apropriação do conceito e a gente esquece de fazer as referências a quem ajudou a construir, a fundamentar ou nos propôs o conceito. O professor Aldemir já, eu acho que era muito rigoroso assim na questão das citações, e apesar de ser muito rigoroso nas citações, nas coisas, ele conseguia talvez fazer como ninguém essa apropriação dos conceitos, né? De pensar, então, as coisas. E aí ele tinha uma série. Se você perguntar para a Paula as referências do Aldemir, certamente ela vai ter muito mais na ponta da língua do que eu. As minhas referências, em boa parte, vieram através do próprio professor Aldemir, né, das conversas com o próprio professor Aldemir. Mas aí você tem um pouco toda essa raiz da economia, da reflexão, da leitura crítica de autores da economia, o próprio Marx, eu acho, né? O pessoal fala do Capital, por exemplo, né? Que foi escrito há muito tempo atrás, que tem coisa, mas que tem muitos elementos conceituais que ajudam a gente a entender a realidade. Não, né? A gente vai fazer a leitura, vai criticar, não pode usar como dogma, como uma coisa que tem que ficar assim, mas você vai pegar, e aí o Milton Santos tem, né, na questão do espaço, tem algo importantíssimo, né, de construir, na construção do espaço como um objeto da geografia, né. Então, bom, não sei se eu devanei demais, mas não sei se eu te satisfaço também, Fernando, mas... Tudo certo, Edu. Isso aí é mais uma reflexão mesmo. Obrigado. Muito bem. Bom, ainda estamos dentro do horário, né, professora Paula? E nós temos mais duas questões da Catarina Adu. Elas também são em formato objetivo, né? Perguntas objetivas. E aí eu vou também fazer algumas contribuições aqui, e aí nós vamos dialogando um pouco sobre a sua pesquisa. A Catarina Gomes França, ela pergunta: o que lhe provocou para pesquisar a respeito das riquezas em Itacoatiara? E a segunda quais foram as suas problemáticas iniciais? Tá? São questões que são importantes, né, nesse diálogo de construção também, que alguns aqui estão em construção de projetos, escrevendo textos, né? Então, pertinentes a questão. Bom, o meu comentário, Edu, é em relação a essa relação, né, do bairro que você pesquisou e o rio, que na minha leitura eu achei bastante interessante, né, como que você vai tentando compreender como que essa população local desse bairro, ela vai ter essa ligação, né,
com o rio, no caso de apropriação, como você já bem mencionou aí a questão de se apropriar não apenas dos recursos materiais, né, mas também esses recursos imateriais, ou essas riquezas imateriais que fogem, né, dessa relação mais de mercado. E aí eu queria que você discutisse mais sobre nesse trecho da sua pesquisa, essa relação com o rio. Como que você conseguiu extrair aí a compreensão? Desculpa, Crisan, só a primeira pergunta você me repetia, só para ficar mais... Da Catarina. Isso, da Catarina, O que lhe provocou para pesquisar a respeito das riquezas em Itacoatiara? Bom, assim, talvez a primeira coisa é a própria trajetória de vida, né? Eu sempre tive muito ligado às questões fora da cidade, digamos assim, né? pelo meu histórico antes da academia até, né? Mas, assim, então, esse histórico antes da academia, né? Meus pais trabalharam há muito tempo, acompanharam a questão das comunidades indígenas, né? Meu pai até hoje acompanha, de alguma forma, a questão, né? E a gente acabou se envolvendo, né? Eu morei com povos indígenas, trabalhei com pequenos agricultores, e nesse trabalho, nessa vivência, eu comecei a pensar um pouco a questão econômica, né? Porque no momento que eu fui propriamente trabalhar com as comunidades indígenas, uma das coisas que mais se falava era em torno da questão econômica, né? E era basicamente geração de renda, né? Você pensava economia, pensar geração de renda. E eu me questionava quanto a essa forma de pensar, principalmente quando se refere a povos indígenas, né? Mas ribeirinhos também, que a geração de renda é algo importante, mas quando você coloca ela em primeiro plano, às vezes você não consegue ver coisas que talvez são mais importantes e acaba, às vezes, criando problemas que não existiam, né? Tanto necessidades quanto problemas. Às vezes, elas não são também a forma mais eficiente de melhorar a economia de uma população, né? Você pensa o cara que mora lá no alto Rio Juruá, lá para cima, que precisa, para chegar na cidade, 2, 3 dias, às vezes, de rabeta, e aí você vai lá querer montar um projeto de geração de renda, resolver o problema da economia, né? Porque todo o contato com a sociedade nacional, todo o processo histórico, destruiu suas formas, parte das formas próprias de economia, tem problema, tá. Mas você chega lá no alto e vai colocar como uma fórmula mágica geração de renda. Só que geração de renda lá para aquele povo, e quando você fala de geração de renda monetária, você tem que ter conexão com o mercado. Como é que você se conecta com o mercado lá nos cafundó do... Então, quando eu vivi com ou convivi com essas comunidades ribeirinhas, indígenas, andei por aí nessas andanças, meu questionamento, um dos questionamentos ou uma questão importante era toda essa discussão sobre geração de renda, sobre projetos econômicos, né, que estava em moda, que tinha um monte de financiamento e coisa, mas que eu achava que precisava uma reflexão mais profunda do ponto de vista dessas questões, né? Então, em partes, a escolha, né, da própria economia, então, de estudar economia, veio a partir disso, né? O pessoal fala, mas por que você não estudou antropologia? Por que você não estuda
Hoje eu estou vivendo do trabalho com as abelhas, né? Já trabalhava desde criança. Por que você não estudou biologia? Por que você não estudou? Mas eu achei que na economia eu poderia contribuir mais, né? E um antropólogo fazendo questionamento sobre isso tem um peso, uma importância mais, mas um economista fazendo poderia ter um peso de uma escuta diferente, vamos dizer, não é nem um peso, nem uma coisa, mas uma escuta diferente, as pessoas iam dar uma atenção diferente. Então, eu busquei a economia muito em função já de tentar entender melhor as economias amazônicas e me apropriar de ferramentas da economia. E entender bem a economia de mercado também, né? Porque mesmo se você vai questionar esses projetos de geração de renda, a economia vai te dar ferramentas importantes para isso. Então, quando eu vou para o mestrado, a minha ideia era continuar um pouco com a discussão econômica também, né? E procurei um mestrado interdisciplinar porque achei que era importante a gente ir fazendo conexões, né? A própria conexão depois com o Aldemir já foi durante o processo, né? Embora a gente tenha uma relação de conhecimento de família com o Aldemir de muito tempo, eu não fui a priori para ser orientador do professor Aldemir, né? Eu fui fazer o processo seletivo e lá no meio do processo o pessoal disse, olha, você já tinha que ter conversado com alguém para te orientar. E a sorte é que o Aldemir não tinha ainda ninguém para orientar e eu fui conversar com ele. Mas aí, quando eu chego com o Aldemir, eu cheguei com um projeto pensando em estudar a questão fora da cidade, né? Minha perspectiva era estudar a economia dos povos indígenas ou de grupos ribeirinhos, né? Inclusive o projeto que a gente o pré-projeto que a gente tem que apresentar na seleção lá, eu colocava a questão de estudar comunidades indígenas. Só que o professor Aldemir sempre se colocou como estudioso das cidades, né? E ele disse, Adu, então nós vamos ter que pensar essa questão de como, de certa forma, juntar, né, essa questão. E aí, como a gente tanto ele quanto eu, acho que já tinha percebido muito essa questão, né? O professor Aldemir já tinha escrito sobre a questão do interior, do próprio colocar um pouco questionar essa oposição para explicar a relação cidade e fora da cidade aqui na Amazônia, tinha colocado a questão do interior, né? E aí disse, não, então talvez a gente possa estudar essa relação, vamos estudar a cidade, mas as relações com o fora da cidade. Então, um pouco assim que a gente foi construindo esse objeto de pesquisa, né? Foi muito isso, teve uma intencionalidade antiga, digamos assim, que contribuiu, e uma casualidade de momento ali, e eu acho que foi mais importante foi mais interessante para mim estudar a cidade do que estudar, eu acho que uma aldeia ou uma comunidade ribeirinha ao final das contas, né? E aí é isso, a gente foi procurar, né? E aí já respondendo ao questionamento do Crisan, né? Nas diversas cidades ribeirinhas, né? Acho que a maioria aí que participa do NEPECAB já ouviu a discussão sobre cidades ribeirinhas, cidade Beira-Rio, cidades, talvez já escutaram, né? Mas essas cidades ribeirinhas que têm essa conexão com o rio, né? Uma conexão mais efetiva, né? Inclusive simbólica, com o rio, mas o rio é o local de muitas das relações econômicas, de muitas das relações sociais, é o local de conexão com de fora, né? Porque você chega pelo rio, o principal via de acesso, às vezes é o rio e tudo, né?
Então, nessas cidades, a gente já foi vendo que ia encontrar muito disso, né? Você tem Manacapuru, que a gente foi fazer alguns campos por lá também, e você vai encontrar uma realidade que não vai ser igual, mas vai ter elementos muito parecidos nessa questão das relações com fora da cidade. E aí, um elemento específico que foi um elemento que eu talvez até atrapalhe mais do que ajuda, do ponto de vista da pesquisa, mas que me fez escolher também depois Itacoatiara, porque eu nasci em Itacoatiara, né? Eu não morava em Itacoatiara desde 3 anos de idade, que eu não morei mais em Itacoatiara, mas eu nasci em Itacoatiara, então era a forma de eu rever a cidade, de talvez contribuir com a própria cidade mais diretamente, mas então um pouco de escolher a cidade foi nisso, e aí nesse momento que a gente escolhe Itacoatiara, eu fui andar por lá pela cidade, ver, né? E aí você tem os vários bairros com processos de construção, processos históricos diferentes, né? O Jauari não é o único que tem a relação muito próxima com o Rio, mas ele é um bairro muito antigo, né? Eu acho que basicamente é onde nasceu a cidade de Itacoatiara ali, e apesar desse muito tempo, né, de ocupação, as relações se mantinham. A gente percebia só dessas caminhadas pela cidade, você vai perceber que a relação do Jauari com o Rio é uma relação muito forte, né? Então a gente escolheu muito a partir daí, né, dessas observações, o próprio bairro. Nas sondagens, nos outros estudos, olhando os outros bairros de Itacoatiara, a gente vai, como eu disse, ver essas relações, mas talvez o bairro do Jauari é um dos que tenha está entre, pelo menos, os que têm maior ligação, mais intensa com o fora da cidade, né? Até pela essa proximidade com o rio mesmo, né? Porque o Jauari é assim, é o porto principal da cidade, é no Jauari, né? Muito bem, Edu. Professora Paula, estamos aí chegando a 2 horas de evento, né, que é a programação. Então, algum colega ainda esteja com outras questões ainda que ainda não fez e que gostaria, o momento é agora. O pessoal fica quieto, né? Vamos ver se a gente manter esse diálogo. A sua memória continua boa. Você está se achando meio distante, mas trouxe aí uma contribuição importante, uma reflexão importante sobre a noção de riqueza, né? Relativizando aí essa visão de formação de renda, né? De renda mediada pela moeda, né? Pelo dinheiro, uma produção de uma riqueza que a gente vai dizer nos nossos linguagens mais marxistas, são valores de uso, né? A riqueza para o Marx são valores de uso, quer dizer, aquilo que serve, dá utilidade para a vida das famílias, da população. Acho que é isso que você estava querendo dizer, né? E não necessariamente valores de troca assim, para o mercado, né? Oi, diga. Não, desculpa interromper, mas assim, essa questão do valor de uso a gente discute bastante na própria dissertação, né? Porque é uma questão fundamental, né? Entender isso, e aí como é que ele se cria, né? A partir do contato das pessoas, né? Então, é importante você lembrar agora aqui da questão do valor de uso, que eu acabei não falando na apresentação, né? Mas eu acho que é importantíssimo, é um conceito-chave para entender a própria economia como um todo, né? E a separação entre valor de uso e valor de troca, né? Isso está no primeiro capítulo do Marx, né, do Capital,
A riqueza parece ser uma imensa coleção de mercadorias, vai ter uma discussão sobre valores de troca, né? Mas no final, lá pelo meio do capítulo, ele vai dizer que a riqueza, na verdade os valores de uso, né? E não necessariamente estão com a finalidade de ir para o mercado para troca, para comercialização, né? Para gerar renda, né? Porque eu acho que é um pouco de você pensar essa sua trajetória ficou muito interessante. Eu acho que a escolha de um curso para cada pessoa tem uma história, né? Então, gostei de ouvir a sua história dizendo que tinha questionamentos a respeito dessa mentalidade de que tem que gerar renda, né? Gerar renda, de acumular, né? De converter uma produção em dinheiro, por exemplo, né? Vender, produzir para vender, né? Eu acho que tem um pouco essa discussão aí por trás do seu trabalho. Isso foi uma riqueza, né? Quando a gente sabe que muita gente que está no bairro de pequenas cidades, na verdade, ela abastece muito de sua casa com coisas que vêm do interior, né? Que vêm desses sítios, que vêm dessa vida ribeirinha, vem de uma vida do interior, desse campo aí que a gente não sabe o que é esse rural, né? Essa cidade abastecida de forma que não passa pelo circuito da mercadoria propriamente dita, né? Desses valores de troca. Eu acho que por trás de toda essa sua discussão, da sua reflexão, que você faz é apropriar-se mesmo dessas noções aí dos autores que a gente estava falando, né? E para fazer a análise da realidade que você observou, conheceu mais de perto, né? Acho que é isso. Eu espero que todos tenham aproveitado essa tarde, né? Ela está chegando ao fim. O professor Maiká diz que concorda com a professora Paula, deixa eu ver mais, que aqui sumiu. O Adu continua com os conceitos bem claros e prontos para essa exposição. Eu também acho. Fiquei com saudades de nossas conversas nos intervalos da graduação que fizemos simultaneamente na UFAM. Né? E aí o Maiká falando, imagino que um geógrafo, o Maiká não, o Adu já foi virando geógrafo já desde de estudante, porque com um parceiro desse de geógrafo dialogando, né? Então já vai aprendendo a geografia por osmose. Né? E o Maiká deve ter sido vice-versa, né? O Maiká deve ter virado um pouco de economista, também fruto desses diálogos, né? O Maiká podia falar um pouco. Exatamente, professor. O professor Maiká aí. O Crisan disse que também acha que concorda. É que eu estou meio limitado aqui. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Estou um pouco limitado aqui no meu espaço, tá? Não está em condições apropriadas. Tudo bem, a gente entende. Fica tranquilo. Mas parabéns aí pela iniciativa do diálogo e parabéns ao Adu também pela exposição. Ele me falou ontem que estava se sentindo um pouco frio ainda, estava muito buscando um espacinho ali entre cuidar das crianças, das abelhas e estudar para essa apresentação, mas foi bem bacana. Pois eu já estou tomando espaço do Crisan. Crisan, veja aí os comentários aí, leia para o pessoal. A Catarina. Então, professora, os colegas aqui... Não, a Catarina eu consegui fazer as perguntas, né? Ela manda
parabenizando o professor, né, pela aula, e a professora também. E o trabalho, ela diz assim, o meu trabalho também será na zona rural de Itacoatiara. Eu vou ler o seu trabalho e mais profundamente, né? Então, é uma dica de leitura fundamental aí, Catarina, já de Olha antemão aí, antecipando. referência bibliográfica, você já virando aí, Adu. E o Fernando, ele também coloca, né, boa apresentação, exposição e trabalho, está dando as suas parabenizações, vai ler a sua dissertação. Bom, do mais, foram essas as mensagens no chat. Coloco aqui à disposição do professor Adu fazer as considerações. É isso, professor? Já posso passar Pode, a fala? depois eu falo rapidinho. Isso. Então, já passo a palavra ao professor Adu, aí, que teve esse momento conosco, contribuindo com o evento, que ele está mensalmente sendo realizado na coordenação da professora Paulo, e essa sequência de eventos são exatamente dos trabalhos que foram orientados pelo professor José Aldemir de Oliveira. Então, já desejo parabenizações, né, pela sua exposição, muito coerente com o que propôs, tanto na dissertação, como que pensa, como que pode contribuir muito mais ainda com a sua pesquisa e com a discussão que o senhor faz à frente aí dessas questões que são relevantes, né, para compreender não só o espaço material, aquele que conseguimos visualizar, mas para além desse material que nós estamos compreendendo nessas outras dimensões, né, das vivências das populações locais. Então, professor Adu, com você. Bom, da minha parte eu agradeço também imensamente. Assim, como disse, tenho ficado meio um pouco fora, um pouco afastado dos trabalhos acadêmicos, dos meios, dos circuitos, e aí o NEPECAB sempre foi um lugar muito rico para a gente conversar, se encontrar, né? Então, também me sinto com essa dívida com o próprio NEPECAB de participar, mas agradeço muito, porque também é uma oportunidade de a gente reencontrar um pouco com as reflexões que estava fazendo, refazer, né? Às vezes a gente escreve uma coisa, pensa uma coisa, depois de algum tempo relê, aí já acha que não é bem isso, mas é importante. Então foi um desafio aí legal, gostei de estar aí, estarei à disposição também para qualquer coisa que eu possa contribuir, né? E também gratificante porque é um momento de lembrar o professor Aldemir, né? Que assim acho que é uma das pessoas mais importantes para o pensamento acadêmico do estado do Amazonas, né? Acho que tem uma contribuição assim muito, muito importante, né? Muito grande, né? Um cara sempre seu jeitão, muito humilde, muito generoso, mas que teve uma importância assim muito, muito grande para o pensamento não só acadêmico, né? Porque o Aldemir sempre tinha uma atuação que não era meramente acadêmica, né? O Aldemir sempre teve um engajamento social. Vamos aguardar. Mas só por isso ele assim tem uma importância, principalmente para o pensamento acadêmico, acho que do estado do Amazonas, muito, muito grande. Então é uma alegria, né? Foi uma honra ter ele como orientador e é uma alegria poder participar nesse momento também, por ser o momento de lembrança do nosso grande professor Aldemir, né? E aí é isso.
agradecer o meu irmão, meu mano Maiká aí, que esteve aí também, e a todos que estiveram, né? Como eu disse, um pouco enferrujado, a gente às vezes pula algumas coisas que talvez poderiam ser importantes para o grupo aí, mas é isso, estamos aí à disposição, uma alegria. Uma hora dessa a gente também chega lá no espaço físico, nesse espaço de encontro que é o NPCAB aí, para se ver, se conversar. Isso mesmo. Acho que essa pandemia vai permitir qualquer dia a gente se encontrar no NEPECAB novamente, né? Na UFAM, pelo menos, rapidamente. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, né? A presença dos participantes ouvintes, em especial a turma da Geografia Crítica e Produção do Espaço, que acompanhou ao longo desde agosto até dezembro, esses sextas.com.ciência, né? Muitos deles, a maioria com os mestres e orientandos, os mestres e doutores orientados pelo professor José Aldemir, né? É uma série que começa em agosto de 2021, mas vai até julho de 2022, portanto, vocês estejam atentos e sintam-se convidados para assistir, participar das últimas sextas-feiras de cada mês, um dos outros próximos ex-orientandos do Aldemir, né? Então, queria dizer que tem sido muito importante essa oportunidade da gente dar chance para divulgar o conhecimento desses trabalhos, né? Que são, de certo modo, vinculados, né, ao NEPECAB, né, através do professor Aldemir. E também dizer que, além de estar integrado à disciplina, está integrado a ideia de manter viva a Biblioteca José Aldemir de Oliveira, que está ainda fechada, mas ela está sendo organizada, ela está em fase de finalização de seus registros, de seus livros. Não vai ser possível empréstimos externos, né? Mas consulta local vai ser possível, né? Eventualmente, consulta via internet, né? Quer dizer, virtual, por meio digital, talvez a gente consiga facilitar isso. Mas, enfim, promover um pouco esse diálogo aí, para conhecer um pouco o trabalho do Aldemir e dar continuidade a essa discussão sobre as cidades da Amazônia brasileira, né? Fruto de resultados de trabalhos de pesquisa de pós-graduação. Acho que isso foi muito importante. Queria encerrar esse ano dizendo tudo isso, dizendo que próximo ano continuamos aí, temos mais uma rodada de 6 sextas.com.ciência, né? O projeto é de 1 ano, não sei se haverá outros anos, né? Eu espero que sim, né? Espero ter como colega em breve de departamento o professor Maiká, eu espero. E quem sabe ele participa também, falando do seu PIBIC com o professor Aldemir, parece que teve, né? E, enfim, queria dizer que todos são bem-vindos, né? Agradecer ao Crisan pela mediação de hoje, pela palestra de outro dia, né? E principalmente ao Maurício Adu Chuado, que hoje trouxe para a gente uma discussão muito interessante. O Maiká está dizendo que foram 2 PIBICs, né? Quem sabe um dia ele rever, em uma monografia, rever tudo isso numa sexta.com no futuro, né? Enfim, também é possível. Enfim, é isso, vou finalizar o trabalho de hoje, né? Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer a Ellen está presente aqui, também fez um mestrado com ele, meio comigo, foi um trabalho meio germinado, porque ela estava já qualificada quando nós perdemos o nosso professor Aldemir, e eu assumi a orientação, então eu sinto que é um trabalho
de 3, né, verdade. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, mas ela queria parabenizar porque ela está sendo a principal responsável pela organização da biblioteca do professor Aldemir, tá certo? Para vocês saberem que isso está em andamento e no futuro vocês poderão visitar o MUSA, o Museu da Amazônia, para conhecer essa biblioteca. Eu acho que vai ser bonito, né? Ela está lá, inclusive. Olha aí, ó, a biblioteca. Está vendo ela mostrando? São mais de 3.000 títulos de livros e outros volumes de revistas e outras coisas mais. Tá certo? Então, Fala um pouquinho aí, Ellen. Oi, isso mesmo, professora. Estamos na fase quase final da catalogação dos livros, né? Nós temos o acervo do professor José e também do professor Enio Candotti. Tem sido um privilégio, né, estar aqui nesse momento. Vocês serão, acredito que início do ano que vem nós estaremos fazendo a inauguração e vai ser muito bom estar aqui com vocês, atendendo quem quiser prolongar a pesquisa, né, que foi realizada pelo professor José Aldemir, conhecer um pouco do seu acervo, né, que é riquíssimo. Vai ser maravilhoso. Está sendo para mim, para a Jéssica, que está aqui comigo também, né? E para quem quiser, né, vir conhecer aqui, vai ser muito bom. E parabéns aí aos meninos, né, que já apresentaram, foi excelente. Estou aqui acompanhando, assim que possível, as sextas.com. tá bom. Obrigada, Ellen. Se cuida. Tá bom. Então tá. Tchau, pessoal. Vou parar a gravação e ficamos